are fully capable of deciding your own destiny. The question you face is, which path will you choose? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Guedes Spartan, sou desenvolvedor e instrutor de cursos. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre o Adalo. Como vocês já sabem, eu tenho publicado vídeos recentes e periódicos sobre o Adalo. E hoje a gente vai estar conhecendo um pouco mais sobre como construir aplicações no Adalo utilizando o material de Designer.io, ou seja, o material de designer do Google. São seus guias de padrões de designer para desenvolver aplicações, sejam web ou mobile. E o Adalo, ele permite com que a gente personalize a nossa aplicação da maneira que a gente desejar. Para quem não sabe, eu acredito que algumas pessoas podem até achar muito simplório, existem algumas formas básicas, alguns componentes dentro dos componentes do Adalo que a gente pode utilizar para fazer várias coisas, como esses retângulos, as elipses, as linhas, as próprias imagens e textos também, os outros componentes em si. Mas, basicamente, o Adalo ele traz algumas coisas padrão, como, por exemplo, a nossa barra de navegação, a Tab Bar, e a App Bar superior, então ela é padrão nesse componente, mas você pode criar o seu próprio componente aqui dentro da sua screen do Adalo, e é o que a gente vai ver hoje. Então, antes de começar essa parte de desenvolvimento do Adalo, gostaria de mostrar para vocês o Material.io, que é um site do guia de designer do Google. Então, você pode utilizar o botão direito sobre o navegador e clicar em traduzir, e aí você vai conseguir traduzir, consumir de uma maneira mais agradável no seu idioma. E é que ele explica, que o Material é um sistema de design de código aberto e que ajuda as equipes a construírem experiências digital de alta qualidade. O próprio Adalo ele já segue esse padrão do Material Design, tá bom? E aí eu recomendo que vocês consumam o conteúdo aqui do site, vejam, naveguem, é bem colorido, é bem divertido. Mas basicamente o que a gente tem aqui de principal são os componentes, tá? Esse aqui que vai ser o mais importante para a gente. E aí você vai ter uma lista de todos os componentes possíveis para a web, como por exemplo uma barra de aplicativos inferior, uma barra de aplicativos superior, um cartão, um card basicamente, e assim por diante. Então você tem vários itens, vários componentes aqui que não necessariamente tem no Adalo, mas você vai conseguir ter alguns deles no Adalo, e os que você não tem, você vai construir ele no Adalo com aquelas formas básicas, ok? Quando você seleciona um item desse, por exemplo, a barra de aplicativos inferior, ele vai trazer aqui alguns conteúdos, uns tópicos de conteúdos bem padrão, tá? Então ele vai apresentar a barra de aplicativos inferior. Uma barra de aplicativos inferior exibe a navegação e as principais ações na parte inferior da tela do celular. Ele explica o que é, fala qual é a documentação disponível para as plataformas, traz algumas outras referências de outros componentes semelhantes e apresenta os princípios que constituem esse componente. Então, para você criar uma barra de aplicativo inferior, ela tem que ser acionável, ela tem que ser flexível, ela tem que ser ergonômica. E aqui ele dá o porquê, ele explica cada item desse. Então, acessível, as barras de aplicativos inferiores destacam ações importantes da tela e aumenta a visibilidade do botão de ação flutuante. Então, tem alguns princípios que é importante a gente entender, para começar a fazer sentido porque a gente usa um determinado padrão de design. Então aqui ele traz algumas situações quando usar, por exemplo, a barra de aplicativos inferiores devem ser usadas para dispositivos móveis apenas, acesso a uma gaveta de navegação inferior, telas com 5 ações diferentes. Então aqui ele traz alguns exemplos, que seria um correto, um incorreto, que está faltando aqui um ícone. E aí ele fala sobre o uso, Então essa primeira parte ele apresenta, e ele apresenta o uso, quando que você vai utilizar, a anatomia do componente. Então ele vai dizer, olha, esse componente tem 5 partes. Um container, que nada mais é do que essa barra retangular roxa, um controle de gaveta, que é o nosso ícone de menu, o botão de ação flutuante, olha aqui o nosso Fab Button, botão de ação flutuante. São todos componentes separados que você dispõe lá na tela do Adalo para construir a sua barra de menus. E aqui o ícone para ação, o 4, que pode ter mais ícones de ação,
e um controle de menu, que é aquele que você aperta e abre uma listinha. Enfim, ele dá a anatomia do componente, fala sobre questões de comportamento, né, que são questões de animação, como deve expandir ou fechar, alguma coisa nesse sentido. No Adala a gente não tem muito controle disso ainda, do comportamento dos componentes, mas em breve provavelmente vai ter. A gente tem um controle mais das transições, né, de páginas. Aqui ele traz alguns temas de exemplo também, ele apresenta alguns exemplos diferentes, por exemplo esse daqui da câmera, bem legal, o menu. E aí ele vai falando como que é o padrão disso, como é feito, as medidas e etc. E por fim, no nosso componente, ele traz as especificações, que é o mais importante para a gente. A gente quer saber quais são as especificações desse componente, como que a gente pode construir ele também dentro desse padrão. E aí ele traz todas as medidas e alguns exemplos que a gente pode estar se inspirando para construir o nosso próprio, aqui no caso, barra de aplicativos inferior, certo? O nosso componente. Então, vamos selecionar um componente aqui, como por exemplo, esse daqui, tá? Acho bem legal esse, que é a barra inferior com o botão de Fab Button aqui no final também. E aí a gente pode trabalhar em cima desse componente, né? A gente sabe a distância dele, os ícones que vão ser utilizados e assim por diante. Então lá no Adalo a gente pode começar a trabalhar, construir alguma coisa nesse sentido. Bem, aqui no Adalo, né, você deve estar se perguntando, poxa Matheus, mas eu já tentei algumas vezes fixar algum componente com uma pp bar ou barra inferior e não consegui, ele rola com a tela, ele vai subindo, muda de posição conforme eu faço a transição na tela. Para isso, a gente vai ver algumas configurações e a gente vai aprender também a delimitar aqui algumas informações no topo, que é a data e a hora no celular. A gente pode personalizar isso também. Vamos ver se é o que a gente vai fazer agora. Basta selecionar no Adalo a nossa screen. Vou pegar uma screen somente aqui de exemplo para a gente trabalhar nela, tá bom? Hoje nesse vídeo vai ser só o design. Vai focar no designer para melhorar um pouco da qualidade das nossas aplicações. Então a gente vai selecionar a nossa screen, vamos em editar style, e aqui vai ter uma opção chamada status bar, certo? E você pode selecionar se você quer um status bar com um texto em preto, um texto branco, ou que ele identifique automaticamente conforme a escala de cor ali. Então a gente vai deixar aqui no caso, vamos selecionar aqui o texto branco, deixa sempre branco, e aí eu vou adicionar um componente simples, do tipo retângulo, aqui na parte superior, vou redimensionar ele e restringir ele somente aqui. Ó. Vamos alterar a sua cor. Ok? E aqui está a nossa status bar com a cor personalizada. Então posso alterar a cor desse componente e ter um status bar da cor que eu quiser ou de diferentes cores, dependendo da screen que você vai estar navegando dentro do seu aplicativo. Certo? Vamos deixar essa daqui por hora. Agora que a gente já tem a nossa status bar, vamos adicionar a nossa app bar superior. Então a gente sabe que a nossa app bar superior existem alguns tipos, como por exemplo a regular ou a estendida, certo? E aí tem algumas outras aqui que são as de navegação e etc. Mas a gente vai focar aqui nessas principais. A gente vai ter o modelo padrão que já vem no Adalo. O Adalo é uma app bar como essa. Você pode simplesmente vir e adicionar componente aqui em navegação e ele vai te dar uma app bar aqui bem semelhante àquela lá. Você pode ver, é exatamente igual o do material design. Bem semelhante ali, é basicamente a mesma coisa. E aí você não vai utilizar essa app, a gente vai apagar ela. E vamos adicionar aqui um componente simples, formato retângulo também. Ok? Vamos aumentar o tamanho aqui. A gente vai editar suas propriedades de estilo. E a gente vai olhar agora na documentação que, no caso essa daqui, que é a nossa app bar superior do top, né, extend, a estendida, ela tem um tamanho de 28 pixels. Então aqui a altura dela é 28 pixels, ok? Então eu vou vir aqui no Adalo, pegar aquele componente meu lá, simples, colocar 128 no tamanho. Vou dar uma cor bem legal para ele aqui, vou seguir essa cor escura. Acho que depois a gente muda ela. Ok? Então vamos deixar aqui, ou melhor essa daqui.
Cadê? Essa daqui em superior, eu vou colocar ela mais escura. Ok? Então já ficou um pouquinho melhor, né? A gente começou aqui a nossa app bar. E falta agora a gente adicionar os nossos ícones e o nosso título. Os nossos ícones, pelo menos esse daqui, todos eles na verdade, eles estão de distância da borda, tanto superior como da lateral esquerda, quanto aqui da lateral direita, a 16 centímetros. Somente esses outros aqui que estão na mesma distância no superior, mas aí ele tem um espaçamento de 24 entre eles. Então lá no nosso Adalo a gente vai começar a adicionar esses ícones. Então basta vir aqui em Button, vamos em ícone, seleciona um ícone e adiciona aqui no Adalo em uma determinada posição. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou duplicar esses itens aqui, certo? Eu quero alguns ícones a mais dentro do meu aplicativo. Vou seguir aquele exemplo, né, da documentação. Então vou alterar agora os meus ícones, vou colocar aqui um menu, aquele menuzinho sanduíche. Nesse daqui eu vou colocar um search, que é de busca, né, uma lupinha de busca. E por último eu vou colocar o More Menu, que é esse daqui, que é as estrelinhas, os 3 pontinhos, né, que a gente tem. Eu acho que está com More. Ok. A gente já tem os nossos menus ali na parte superior. Agora a gente vai adicionar um texto, vai ser o título da nossa página. Ok. Vou colocar aqui um nome aleatório, título. Vou alterar esse style, vou seguir o mesmo padrão que está lá na documentação. E aí vocês podem olhar aqui nos temas para se inspirar ou ver aqui alguma outra coisa no contexto. Mas as especificações normalmente você vai ver que isso aqui basicamente o título da página é 20 ou 21. Mas eu gosto de trabalhar com 21. O título da página é 21, regular. E a gente vai mudar as cores disso. Vou colocar uma cor no título, né, branca. E aí eu vou explicar depois o porquê disso, como a gente identifica essa cor correta para estar colocando ali. O ícone é a mesma coisa, vamos mudar a cor dos ícones para branco. E aqui está basicamente a nossa app bar, como lá na documentação. Aqui eu fiz rapidamente, tá? Não medi distância, pixel nenhum, mas você pode criar uma réguazinha aqui e medir. O posicionamento automático, o Adalo tem uma régua inteligente, né? Quando você movimenta o ícone, ele meio que já vai tentando encaixar ali para você o componente na distância correta, sabe? Então, é bem tranquilo. Depois de feito tudo isso, você tem que selecionar todos esses componentes, você vai clicar e arrastar com o mouse, e vai transformar isso em um grupo aqui do lado. E aí esse grupo, você vai chamar ele de app bar top, por exemplo. Ok? E aí isso aqui vai constituir um grupo que você vai poder editar o estilo desse grupo. E aí no estilo do grupo você vai colocar ele como fixed, aqui está marcado em nono, então ele não está fixado em lugar algum, como no topo. E aí você vai fixar ele na parte superior do aplicativo, então vai ser a nossa app bar superior, certo? Vamos dar um preview aqui na nossa aplicação, e a gente já vai conseguir visualizar ele na posição correta. E aí, por que isso é importante, tá? Tá vendo que aqui ele já preencheu a cor que eu coloquei, né? Ele tá certinho a posição, informação data, hora, bateria, a antena aqui do sinal do celular e a nossa app bar superior. Caso a gente não transforme isso em um grupo e fixe ele no top, ele não vai ficar nessa posição correta, ele vai ficar cortando ali em cima, vai ficar desajustado, tá bom? Então é importante fazer esse processo de criar um grupo e fixar ele no topo. Feito isso, pessoal, a gente vai criar agora uma nova versão dessa app bar, ok? Eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, vou criar uma nova screen aqui de trabalho pra gente. E eu vou fazer umas pequenas alterações nela, como por exemplo, ao invés de utilizar essa cor azul, esverdeada, não sei, de fundo, eu quero utilizar uma imagem. Né? Então, já mostrei alguns exemplos de aplicativos aqui que eu tenho.
E aí eu utilizo uma imagem, é o que a gente vai fazer. Então a gente vai desfazer aquele grupo que a gente tinha feito anteriormente, ok? E nós vamos enviar a nossa imagem aqui para trás. Envie ela até o máximo possível para ela ficar abaixo dos outros componentes. Vamos ajustar o tamanho dela aqui, a posição igual a do nosso retângulo esverdeado do lado aqui. E a gente vai apagar ele. E vai ficar ali a nossa imagem no fundo, certo? Então, preenchendo, ocupando o lugar que estava o retângulo anteriormente. Essa imagem você pode fazer um upload de uma nova imagem ou utilizar uma imagem dinâmica do seu banco de dados. Então pode ser, por exemplo, uma imagem que o usuário inseriu em algum determinado momento da aplicação. No meu caso, eu vou fazer o update aqui de uma imagem qualquer. Então, por exemplo, essa daqui. Isso aqui é para hamburgueria, por exemplo. Né? Imagina, a gente tem lá um aplicativo de hamburgueria, alguma coisa nesse sentido, aí você insere uma imagem no tema. Pode mudar aqui a cor, porque acho que fica combinando mais. Você já tem ali a sua app bar top superior personalizado, com uma imagem mais agradável, né, nesse sentido. Então vamos ver um outro exemplo aqui. Esse daqui também é bem legal. Olha só que bonita essa imagem. E aí você vai adicionando as imagens que você quer para a sua app bar superior. E aí ela fica personalizada de uma maneira muito única dentro do seu app. Então não vai ser aquela coisa padrão do Adalo. É algo mais a cara, a identidade do próprio aplicativo, do desenvolvedor. Enfim, agora nós temos a nossa app bar superior, vamos desenvolver a nossa app bar inferior, a nossa barra de navegação, né, do app. E a gente utiliza bastante, eu recomendo que as pessoas utilizem bastante, porque ela facilita, né, o uso do aplicativo. A gente sabe que aqui na navegação a gente tem essa tab bar, bem simples, tá? A padrão do Adalo. Aqui cabe 5 componentes, 5 menus que você pode estar utilizando, ativando ou desativando. E a gente não quer utilizar ela, a gente quer construir a nossa própria, como essa que está na documentação do Material Designer. A gente pode personalizar, fazer assim, sem um menu, né, sem um botão de Fab Button, ou fazer com Fab Button em diversas posições, em diversos formatos. Então fica a livre gosto de cada um escolher como que vai ficar melhor para o seu aplicativo. E no nosso caso a gente vai fazer esse daqui, acho que esse aqui é bem... Ou melhor, a gente vai fazer esse de cima aqui, tá? Para fazer esse de cima, fazer um pouco diferente do que está aqui, vou tirar esse menu aqui de navegação, vou remover, vou colocar outras coisas, outros ícones aqui, mas vai ser basicamente esse, tá? Então vamos lá, colocar mão na massa. Então vamos voltar aqui para a nossa primeira screen, certo? Vamos fazer um modelo padrão, adicionar um simples aqui, ó, um componente simples, um retângulo, certo? Aumentar o seu tamanho aqui. Vamos olhar na documentação, então a gente sabe que ele tem 56 de altura. Então aqui no Adalo, vamos editar o style do nosso retângulo, colocar na sua altura 56, ok? Feito isso, a gente pode alterar a sua cor também. Vamos colocar uma cor, aqui no nosso caso do app, vamos tentar seguir o padrão de cor ali. E vamos começar a adicionar agora os nossos ícones. Então a nossa app bar inferior já está aqui, a nossa tab bar. A gente vai adicionar os ícones dela para ela poder ter alguma navegação. A gente vai selecionar um ícone, adicionar, dar Ctrl C, Ctrl V. Vou adicionar esse outro ícone. Vou adicionar mais 2 ícones, então dá um Ctrl V, vou ver de novo. Só que eu vou adicionar ele um pouco mais distante. E aqui vou adicionar esse outro aqui. Ok? Vou alterar os meus ícones agora. Chamar esse aqui de Home. Ok? Aqui vai ter um de mensagens, né? Mensagens é interessante. Ok? Vai ter um segundo aqui com... Esse vai ser mensagens. Esse aqui é melhor. E aqui vai ser... perfil? Não, não é perfil. Aqui. E aqui eu vou alterar, vou colocar notificações, ícone de notificações.
Ok. Só que a gente vai alterar a cor agora desses ícones, certo? Vamos alterar o estilo deles. Vou alterar um por um. Vou colocar branco. Aqui vou colocar branco também. Vai ficar bem mais destacado. Ok? E no meio vou adicionar agora, eu poderia usar um botão que a gente já tem ali, o componente, mas eu vou criar o meu próprio botão. Então vou pegar um círculo, vou redimensionar ele aqui, editar o estilo dele de 100, vou colocar 50 por 50. Deixa eu ver aqui. Ah tá, é 56 ali. Vou colocar aqui 56. 56 por 56, um pouquinho maior. Ok? E vamos colocar ele no centro da nossa aplicação, do nosso app, e aqui no centro da nossa navbar. Outra coisa que a gente vai fazer é alterar a cor desse botão. Vou colocar um amarelo aqui para ele destacar mais. E a nossa borda a gente vai deixar ativada e nós vamos adicionar uma borda da cor branca, ok? E vamos colocar uma espessura de 2. Você vai ver que ele vai ficar com a borda branca, que é a mesma cor do fundo da aplicação, e aí ele vai dar essa impressão de que foi recortado, né? Ele está flutuando naquela parte ali que tem um espaçamento. Se você aumentar a borda, vai aumentar esse recuo também. Então é bem legal para fazer aí essa daqui, né? Que muita gente consegue fazer essa, mas não consegue fazer essa. Então essa é a dica, né? Você coloca a borda ali branca da mesma cor que você vai conseguir um efeito bem legal. Para finalizar o nosso botão, vamos adicionar mais um ícone. E aí eu vou copiar e colar aqui. Só que eu tenho que mandar ele para frente. Ok. O meu ícone. Vou alterar o ícone. E esse ícone vai ser um botão para ação. Então, dentro do aplicativo, cada página provavelmente vai ter uma ação principal. E aí essa ação principal ela vai estar no seu botão para ação, aqui, esse botão principal. Aqui na lateral você usa como navegação nas screens principais, e esse botão do centro, por exemplo, numa página de adicionar item. E aí esse botão de adicionar vai estar aqui no centro. Se é uma página de visualizar o item que já está cadastrado, e aí lá dentro você pode editar esse item, você pode colocar um botão de editar aqui ou na parte superior também. Enfim, vamos tentar adaptar agora essa mesma screen que a gente fez aqui padrão, só que para esse outro exemplo aqui da app bar personalizada do hambúrguer. Então imagina que a gente vai fazer o mesmo processo, só que fazendo um layout diferente. Então a gente pode pegar aqui e copiar a nossa parte inferior, o nosso retângulo, ok? Vamos colocar aqui o nosso retângulo na cor preta, ok? Vamos copiar, simplesmente copiar aqui os nossos ícones. Eu vou adicionar aqui na minha screen esses ícones, ok? Só que eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar ele mais próximo e vou colocar todos eles do mesmo lado. E aí, como é que é um outro app, vamos alterar aqui esses ícones. Vamos colocar aqui um de cardápio, algo nesse sentido, né? Pedido da pessoa. E aí, por fim, a gente vai pegar aquele mesmo botão que a gente fez lá do outro lado, dar um Ctrl C e um Ctrl V nele aqui. Só que ao invés de colocar ele no centro, a gente vai colocar ele na lateral. Ele vai ficar um pouquinho mais do lado, um pouquinho mais reservado aqui ao final. Vamos copiar o nosso ícone também. E a gente move esse ícone para cá. E a gente pode colocar um outro tipo de ícone aqui. Não sei bem. Vamos deixar o de adicionar, que é um botão padrão para ação. Você coloca outro ícone que for desejado em cada uma dessas abas. Alguma coisa nesse sentido. Então, facilmente a gente já consegue personalizar um outro botão, um designer bem legal, né, seguindo um padrão de designer do Material.io, que combina muito bem com a app. Então, se você olhar para ver o conjunto da obra, já rapidamente a gente conseguiu fazer um designer um pouco mais personalizado no Adalo, seguindo um padrão de designer do Google, que é bem recomendado, e aí você vai trabalhando. Essa aula é bem rápida, tá, pessoal? Eu só vou falar basicamente desses dois componentes, e aí eu pretendo fazer alguns vídeos falando sobre outros componentes como lista, cartões, né, que são os cards,
e assim por diante. Mas basicamente a dica de hoje é: entre no Material Designer, dê uma olhada nos componentes, estuda um pouquinho sobre eles, olha suas especificações e tenta reproduzir isso no Adalo. Se você gostou dessa dica, né, e achou interessante utilizar o material I/O para construir seus aplicativos no Adalo, deixa seu comentário aqui no vídeo. Além disso, comente qual o tipo de material, né, qual o componente que você viu aqui no site do Material I/O que você gostaria que eu gravasse um vídeo falando sobre. E aí os principais componentes que o pessoal falar aqui, para a gente reproduzir lá no Adalo, eu pretendo fazer uma lista deles, né, como essa aqui, um arquivo desse, e enviar como um template para o Adalo para ficar disponível também, para vocês poderem reutilizar aquilo que a gente fizer nos vídeos. Então, como por exemplo esses dois aqui, em breve eu vou estar colocando e disponibilizando eles lá como template para o pessoal reaproveitar as barras. Mas aí eu gostaria de fazer alguns outros materiais juntos, né, para a gente já deixar aqui uma coleção um pouco completa, pelo menos com app bar, navbar e outras listas personalizadas em outros formatos, sem ser os formatos padrões. Acho que pode ser interessante para a comunidade, facilitar o trabalho de desenvolvimento de vocês, aí seguindo algum padrão um pouco mais adequado, mais personalizado. Outra coisa, pessoal, para finalizar, tem uma ferramenta chamada Color Tool, que é do Material I/O também, você digita lá no Google Color Tool, ok? E aí ele vai te dar aqui essa ferramenta que permite você trabalhar com paletas de cores, mas não somente isso, essa é uma ferramenta muito útil na hora de desenvolver o seu aplicativo. Você lembra que lá quando você vai criar o Adalo no seu aplicativo, você pode selecionar uma cor primária e uma cor secundária, certo? E aí tem a cor aqui do fundo e da fonte. No Color Tool, você consegue utilizar um sistema muito parecido com isso, que é praticamente feito um para o outro, né? O Adalo segue o material de design, então isso aqui faz sentido ter casado tão bem. Então imagine que a gente tem um aplicativo aqui, ele traz para a gente aqui o User Interface, que é basicamente tela de um aplicativo do modelo, e a gente pode selecionar dentro dessa paleta de cores, ou uma cor, né, personalizada aqui, a gente pode colocar um hexadecimal ali, mas a gente pode selecionar uma cor aqui, por exemplo, uma cor preta, beleza? E aí ele vai te mostrar como que fica essa cor como cor primária no app. E aí ele te dá as variações de cor para cada componente dentro do seu app. Da navbar, da status bar, dos botões de ação flutuante, o fundo da screen e assim por diante. E aí você pode adicionar uma cor primária e uma cor secundária. Então a gente clica aqui no componente secundário, e aí ele vai adicionar essa cor nos componentes. Isso aqui não ficou tão legal. Vou pegar a primeira cor aqui primária, colocar num vermelho, e aqui na minha cor secundária eu vou colocar um amarelo ou um laranjado. Acho que combina mais. E aí você consegue ir testando as combinações de cores para ver como que vai ficar no seu app. E aí você monta nessas paletas de cores para utilizar lá dentro do Adalo. Ele dá sugestões de textos aqui também e assim por diante. Vou pegar aqui uma paleta de, por exemplo, a primária, desculpa. A primária é nessa cor, a secundária vai ser nessa daqui mesmo. Ok. Vamos deixar aqui essa paleta de cor roxa, meio azulada, não sei. Enfim, tá bem legal. E aí tem uma coisa chamada acessibilidade, que pouca gente costuma lembrar na hora de desenvolver uma aplicação. Então aqui ele traz uma tabelinha, por exemplo, a gente selecionou a cor primária aqui, secundária, certo? E aí ele vai mostrar, olha, nessas cores, quando você tiver um fundo nessa cor específica, nessa, olha lá, as secundárias e tal, e a primária, as letras, elas têm que estar num determinado formato. Então, ela não pode estar, por exemplo, da cor preta, porque ela não é legível para quem necessita de acessibilidade. Então tem que ser branca, com no mínimo 55 de opacidade. E aqui também no mínimo 73 de opacidade. Isso aqui em textos largos, isso aqui em texto normal. Então você consegue saber essas informações. Nessa cor você tem que usar o texto claro, não é legível o texto normal, aqui só o texto largo, não é bom para essa cor, texto normal. E aí ele vai te mostrando os padrões que você tem que seguir para aplicar lá no Adalo, e a sua aplicação tem uma experiência de usuário um pouco melhor para essas pessoas que necessitam aí de algum tipo de acessibilidade para facilitar sua leitura, né, ou interação no app. Então, conforme vocês vão mudando a paleta de cor, ele vai te dando ali, ele vai mudando também as propriedades, dizendo como que você tem que fazer a fonte,
o tamanho, né, a opacidade dela, se é legível ou não. Então é bem legal essa ferramenta, achei muito bacana e você pode trabalhar em conjunto com o Adalo, com ela também, para você ter essas paletas de cores e os recursos de acessibilidade. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês gostem desse material, das novas barras, tanto superior quanto inferior. Vocês possam utilizar eles nos aplicativos de vocês para estar criando novos tipos de interações. Mais à frente eu vou mostrar também como criar notificações, aquele sistema de notificações aqui. Vocês olharem lá um pouquinho nas app bars que tem, acho que cadê aqui, no inferior, vai ter alguns que tem essas notificações. E aí, se vocês quiserem que eu faça algum material sobre esse, deixa um comentário aí pra gente saber como que tá o feedback de vocês. Muito obrigado, até a próxima aula e a gente se vê por aí.